Boa noite, meus amigos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu preciso avisar vocês, lembrar vocês, que a instituição pediu que nós colocássemos a gravação da aula no YouTube, no canal pessoal de cada professor, para que aqueles que não puderam assistir hoje e estão tendo dificuldades de acessar pelo AVA, consigam assistir a aula. Pois bem, nós vamos cumprir a determinação da instituição, claro. Então, eu preciso lembrar que, se você não quer aparecer na gravação, tanto a questão da sua imagem quanto a sua voz, que você habilite o mudo e desabilite a câmera e que faça as perguntas pelo chat, tá? Aí você, inclusive, nem vai ser citado seu nome, a fim de que você não haja utilização indevida da sua imagem, tá bom? Vamos relembrar rapidamente a questão da aula anterior. Ação penal. Nós temos a ação penal pública, que se subdivide em ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação. Ok. Qual que é a diferença? Na incondicionada, tanto a polícia quanto o Ministério Público, ou seja, a persecução penal, vai ser iniciada de ofício pelas autoridades competentes, independentemente da vontade da vítima, tá? Não importa o que a vítima deseja. Exemplo, inclusive, aconteceu recentemente aqui no nosso estado, durante um júri, que já é o julgamento de uma ação penal pública incondicionada, a vítima, que havia levado 6 tiros do então namorado, pediu a palavra e disse que o perdoava, tá? Ora, se fosse eventualmente algum tipo de ação, se fosse uma ação penal privada, que a gente vai ver, o perdão da vítima é uma das modalidades de extinção da punibilidade, né? Mas nas incondicionadas, a opinião da vítima, na prática, pouco importa, tá? Tanto que esse rapaz foi justamente condenado, diga-se de passagem, né? Então, vejam só, na incondicionada, a persecução penal vai ocorrer independentemente da vontade da vítima. Na condicionada à representação, a lei entende que a vítima tem que se manifestar no sentido de querer a persecução penal do suposto infrator, tá? Ou seja, a lei dá uma oportunidade para que a vítima se manifeste. Se ela quiser deixar para lá, ela pode deixar para lá, tá? Se ela quiser que o autor, o suposto autor do fato, seja responsabilizado pelo fato, ela precisa apresentar uma representação. E essa representação, ela tem um prazo. Esse prazo é de 6 meses a partir do momento em que se conhece o autor do fato, tá? Não é do momento do crime, é a partir do momento que se conhece o autor do fato. Ora, fica a critério da vítima. Se ela desejar que seja dada início à persecução penal, maravilha. Se ela não desejar, vai seguir adiante. Na ação penal privada, essa vontade da vítima é ainda mais importante. Por quê? Na ação penal pública condicionada à representação, basta a vítima representar que a polícia vai poder agir e que o Ministério Público vai, se for o caso, dar início à ação penal. Na ação penal privada, não. A própria vítima é que vai ter que dar início à ação penal através da queixa-crime, tá? Que é o nome da peça inicial da ação penal privada. O prazo também é de 6 meses a partir do momento em que se identifica quem é o suposto autor do fato, tá? O prazo é de 6 meses. Acontece que, para que se dê início à ação penal privada, a vítima vai ter que contratar um advogado e arcar com as despesas do processo, por exemplo, caso não seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, tá? E alguns TJs regulamentam essa situação através de lei, né? Dão início ao processo legislativo da lei, e não sai tão barato quanto parece, não, iniciar uma ação penal privada. E esses custos ficam
nas costas da vítima, né? Além do mais, se ela não lograr êxito na condenação do suposto infrator, ela ainda pode arcar, por exemplo, com uma ação civil de indenização por danos morais, por eventual prejuízo que esse suposto infrator tenha sofrido. Então, não é tão simples entrar com uma ação penal privada. Inclusive, ao que tudo parece que ainda está muito longe de ser aprovado, mas tem um novo Código de Processo Penal, um projeto, né, em tramitação, e a tendência é, talvez, acabar com a ação penal privada, porque na prática ela é pouquíssimo utilizada, tá? Há uma outra situação. Na ação penal pública, tanto a condicionada quanto a incondicionada, caso o Ministério Público perca o prazo para dar início à ação penal, sem motivo justificado, né, a vítima ou quem a represente, pais, né, filhos, dependendo da situação, irmãos, etc., pode dar início ao que se chama de ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, a ação penal privada vai substituir a ação penal pública em razão do Ministério Público ter perdido o prazo sem justificativa. Sem justificativa. Por quê? Porque se o Ministério Público justifica excesso de trabalho, ou pede diligências ainda, por exemplo, no inquérito policial, porque ainda ele, no entendimento do membro do Ministério Público, o crime ainda não está solucionado, ele precisa de mais elementos, e ele pede outras diligências, aí não há que se falar em desídia do membro do Ministério Público, tá? Em simplesmente deixar para lá. Ele não está deixando para lá, ele está atrás de novos elementos. Isso é um direito dele. Tá? Como formar a opinião sobre o delito é uma prerrogativa do membro do Ministério Público. Então, se ele realmente ele precisa de outros elementos, ele requisita e a polícia vai atrás desses outros elementos. Agora, se for por desídia mesmo, por má vontade, a Constituição, lá no artigo 5º, ela estabelece esse direito, tá? Que o cidadão tem direito à ação penal privada em substituição à ação penal pública, ok? Tranquilo? Seguindo. Vamos lá para a seção 2.2. Deixa eu abrir aqui. Seção 2.3, perdão. Ação Penal 2. Denúncia. Conceitos e requisitos. Vamos lá. A denúncia é a peça inicial da ação penal pública, tanto a condicionada, a representação, quanto a incondicionada, nas duas. O nome da peça inicial de uma ação penal pública se chama denúncia, tá? Quais são os requisitos para a denúncia? Estão resumidos no artigo 41 e 44 do Código de Processo Penal, tá? Primeiro deles, endereçamento. Quando o Ministério Público vai dar início a uma ação penal, ele precisa dizer para qual juízo ele está dirigindo, essa petição, tá? Ah, professor, ir no local que só tem um juízo, ao juízo da vara única, ao juízo da primeira vara, ao juízo da segunda vara, quando só tem uma, né? Quando tem mais de uma, ele vai simplesmente dizer ao juízo da comarca tal, porque essa denúncia, em regra, será distribuída mediante sorteio, tá? Se tiver mais de um juiz com a mesma competência. Por exemplo, aqui em Anápolis, se não me falha a memória, são três varas criminais ou 4 varas criminais, né? Então, vai ser dado, o início, vai ser apresentada a denúncia, não sabemos ainda para qual do juízo vai cair essa denúncia. Então, ela vai lá para o distribuidor, é feito um sorteio no sistema informatizado e cai para a primeira, para a segunda ou para a terceira. A partir de então, aquele passa a ser o juiz natural daquela ação penal. Na Justiça Federal, por exemplo, existem duas varas, né? Primeira e segunda.
Quando o Ministério Público Federal apresenta uma denúncia, essa denúncia também vai ser distribuída para uma das duas varas, tá? E a partir do momento que ela for distribuída, o juízo daquela vara passa a ser o juízo natural daquela ação penal, ok? Tem que ter um endereçamento. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Na hora que o Ministério Público apresenta uma denúncia, ele precisa dizer, ainda que resumidamente, ele precisa esclarecer quais são os fatos. Explicar exatamente como que conta o fato. É uma historinha. Tal dia, tal hora, fulano de tal disparou arma de fogo com a intenção de matar ciclano, né? Entretanto, não acertou o tiro ou não conseguiu consumar a sua intenção. Fulano não morreu, ciclano não morreu, é tentativa, né? Outro exemplo, no dia tal, ciclano e beltrano, numa motocicleta, abordaram a vítima X e, mediante violência ou grave ameaça, apontando arma de fogo, subtraíram o celular e a carteira da vítima, tá? E empreenderam fuga em seguida, vindo ser preso em flagrante tal dia, ou, conforme a investigação apurou, identificou-se que era fulano e ciclano. Pode ser resumido? Pode, não há problema nenhum. Desde que os elementos fundamentais constem expressamente na denúncia. Tem que constar, tem que estar bem explicado. Dá só um minutinho, deixa eu... Pronto, era o fio aqui. Ainda que resumido, tem que constar os elementos mais importantes para que qualquer pessoa consiga ler a denúncia e entender o que aconteceu na versão do Ministério Público, né? Provavelmente depois de uma investigação, tá? É uma versão e precisa ser analisada, tá? Depois vai ser dado a chance da defesa apresentar a versão dela. O que não pode é haver uma denúncia que não conte nada, que não diga nada, tá? Por exemplo, o Ministério Público denuncia fulano pelo crime de roubo. Sim, quais são os fatos? O juiz precisa saber quais são os fatos, para verificar se essa denúncia preenche ou não seus requisitos. Quais são os fatos? Os fatos têm que constar na denúncia, ok? O Ministério Público vai dizer também, indicar qual é o artigo penal que ele entende que a pessoa, que o infrator, suposto infrator, teria infringido, tá? Se foi o crime de roubo, artigo 157, latrocínio, 157, parágrafo 3º, né, se não me falha a memória, tá? Homicídio, 121, tá? Ele precisa indicar. Mas cuidado. Pode ser que na sua prova, eventual prova de concurso ou da OAB, diga assim: se o Ministério Público denunciar por furto ou por roubo, por furto, vamos colocar por furto, o juiz não pode alterar a classificação do delito, sendo obrigado, se for o caso, a condenar por furto. Não. Isso é um erro, tá? O juiz pode sim, desde que o Ministério Público conte todos os fatos mais importantes que compreendem as elementares do delito. O juiz pode, lá na sentença, entender que aqueles fatos devidamente narrados pelo Ministério Público configuram outro delito. Sendo assim, o juiz pode condenar, se for o caso, por outro delito. O que não pode é o juiz condenar por um fato que não esteja narrado na denúncia. Nesse aspecto, se surgir outros elementos de outros fatos, o juiz tem que dar o prazo para que o Ministério Público faça o aditamento dessa denúncia e depois para que a defesa se manifeste sobre esse aditamento, tá? Então, vejam só, resumindo, o juiz pode alterar a classificação dos fatos narrados pelo Ministério Público, tá?
O que o juiz não pode é condenar por outros fatos que não estejam na denúncia. Tá? Ficou claro para vocês isso daí? Certo? As qualificadoras e as causas de aumento de pena, por serem fatos elementares, né, importantíssimos, precisam ser narradas pelo Ministério Público, tá? Não há dúvida disso. Se o Ministério Público não narra uma qualificadora ou não narra uma causa de aumento de pena, o fato, não é nem que ele peça, cite o artigo, mas se ele não narra o fato, né, o juiz não vai poder fazer a condenação. Por exemplo, no crime de furto, o Ministério Público narra o seguinte fato: fulano, durante o repouso noturno, causa de aumento de pena, entrou na residência de ciclano e de lá furtou uma televisão 60 polegadas. Razão pela qual o Ministério Público falando, requeremos que o fulano seja condenado e incurso nas penas do artigo 155, furto simples. Né? Ora, o Ministério Público pediu condenação por furto simples, mas ele narrou o fato que é um furto, né? Porém, tem uma causa de aumento de pena, porque ele narrou que esse furto simples, foi cometido durante o repouso noturno, portanto, uma causa de aumento de pena. Ele narrou. Se ele narrou, o juiz pode fazer a correção dessa capitulação do delito feita pelo Ministério Público. A regra é o seguinte: o delegado pode indiciar, de acordo com o critério dele, de livre convencimento, dentro dos elementos, claro, não é um livre convencimento tão amplo quanto o do Ministério Público ou do Judiciário, mas é um livre convencimento, de acordo com a sua análise técnica, livre convencimento. A análise técnica é de cada um, né, de acordo com a lei. Porém, o Ministério Público não fica vinculado à opinião, ao relatório do delegado de polícia. Não fica. Ele pode entender que o fato é outro, é outra capitulação. Também não tem problema. Mesma coisa o juiz. O juiz também não é obrigado a seguir o que o Ministério Público entendeu como correto. O juiz, ao final, e é quem dá a última palavra, pode fazer as correções que entender necessárias, desde que não haja condenação por fato não narrado na denúncia. Isso tem que ficar muito claro, tá? Qualificação, outro requisito: qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Um minutinho. Ora, qualificação do acusado é o nome, documento, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, a mais ampla possível, a fim de evitar, e infelizmente acontece, dos homônimos, né? Alguém é preso porque tem o mesmo nome, João da Silva, filho de Maria da Silva e de Pedro da Silva, nascido em tal data. Meu amigo, acha um monte. E, infelizmente, às vezes acontece de alguém ser preso enganado. Tá? Lamentavelmente, isso acontece. É do conhecimento de todos, né? De vez em quando passa nas notícias essa situação. Para evitar isso, a qualificação precisa ser a melhor possível. Mas vamos analisar agora a seguinte situação. A pessoa foi presa, ainda que em flagrante, e simplesmente ela não portava nenhum documento, ela não mora naquela cidade, portanto, ninguém conhece aquela pessoa, ninguém conhece, e ela se recusa deliberadamente a informar os seus dados de qualificação, nome, etc. Tá? Ela se recusa. Ora, pode ser enquadrado, eventualmente, como uma contravenção, essa recusa, um crime de desobediência, o que quer que seja. Mas não vou ter como obrigar essa pessoa a me falar. Se ela simplesmente se recusar a falar a qualificação dela, o que eu vou fazer? Posso bater? Não posso. Não posso. Tortura. Tá? Então, o que acontece? Mas e aí? Então, se a pessoa não fala o nome, ela não vai ser denunciada, vai extrapolar o prazo da prisão dela, ela vai ser posta em liberdade, ou seja, ela vai ter um lucro
decorrente da própria torpeza dela? Não, isso seria um absurdo. Então, a lei permite, quando ela diz o seguinte: elementos pelos quais se possa identificá-lo. Ou seja, se houver certeza sobre a qualificação física da pessoa, a identidade física da pessoa, sou eu. Eu que cometi o crime. Ninguém sabe meu nome, ninguém sabe o nome da minha mãe, mas está aqui, sou eu. Eu estou lá preso. Ora, essa denúncia, por exemplo, ao invés de citar o nome do infeliz, vai narrar que o infeliz não quer contar o nome dele e vai apresentar uma foto dele. Tira uma foto, cola lá no documento da denúncia e pronto, ó, é essa pessoa. Quando o juiz for interrogar, ele vai saber pela foto, é esse aqui mesmo, né? Essa pessoa, quando tiver que cumprir um alvará de soltura, por exemplo, eventualmente está lá a foto da pessoa, está lá. Né? Mas aí, enquanto a pessoa não disser o nome, é um dos elementos que dá para manter a pessoa na preventiva, né? Pelo menos para largar de ser trouxa, tá? Então, vai ficar preso, né? Mas o processo vai continuar. Ou seja, a denúncia pode ser feita com a descrição do suposto infrator. Se o infrator está preso, eu tiro uma foto dele, tá? E aí não há que se falar em abuso de autoridade nenhum, porque é ele que está dando causa a esse tipo. Vai ter se ele não se identifica, é uma das razões para identificação criminal, colheita de digitais dele, por exemplo, colhe as digitais, tira uma foto. É essa pessoa aqui. A foto é essa, as digitais são essas. O dia que conseguir descobrir o nome desse infeliz, vai lá e faz um aditamento, corrigindo o nome, tá? Colocando o nome agora dessa pessoa que não constava. Vejam só, isso é perfeitamente legal, tá? Quando o código foi feito, né, 1940, alguma coisa, né, ainda que tenha algumas atualizações, 42, se não me falha a memória, a ideia era do retrato falado, tá? Naquele tempo era retrato falado, já até havia fotografia, mas não era algo tão como hoje qualquer um tem um celular que tira foto. Não era assim, a gente sabe disso. Né? Isso se popularizou tem uns 15 anos, né? Então, era a época do retrato falado, ou seja, era possível fazer a denúncia através do retrato falado da pessoa, tá? Professor, isso acontece o tempo todo? Não, é raríssimo. Particularmente, eu nunca vi, tá? Nunca vi em Rondônia, nas comarcas que trabalhei, nunca tive uma situação dessa. O que mais acontece é que o infeliz, o suposto infrator, apresente documento falso. Isso aí acontece com uma frequência danada, tá? O cara apresenta o documento falso, né? E aí só que a gente sabe que tá lá a pessoa, tá lá a foto dele, tal, seja um documento adulterado, seja era um documento verdadeiro, ele trocou a foto, mas está lá. E, eventualmente, depois se descobre que aquele documento era falso e que a identificação dele era outra. Tem um irmão gêmeo, tem um irmão muito parecido, por exemplo, está usando o documento do irmão. Isso é comum mesmo. Não há problema nenhum. Se no momento da denúncia ninguém sabe, o Ministério Público não sabe que aquele documento é falso, que aquela identificação é falsa, vai ser feita a denúncia com base naquele documento. Quando se descobrir que aquilo é falso, aí sim vai ser feita a correção, tá? Além da pessoa poder ser responsabilizada por esse uso do documento falso, é claro, tá? Não pode deixar de graça, ok? Alguma dúvida? O que a gente tem que decorar, né? O que a gente tem que decorar? Está lá no artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome e outros qualificativos, nome da mãe, nome do pai, idade, etc., não retardará, não atrasará a ação penal, quando certa a identidade física, quando eu sei quem é. Eu sei que é fulano, né? Vou chamar ele de Chiquinho, porque eu não sei o nome dele, mas é ele, tá lá, aquela pessoa que está presa na cela tal, número tal. Só tem ele lá, né? Não havendo dúvida sobre isso, vida que segue, ok? A classificação do crime com a indicação do artigo, nós já nos reportamos, né? É uma obrigação, tá? É uma obrigação. Rol de testemunhas. Se houver testemunhas do delito, do fato,
o Ministério Público precisa arrolar essas testemunhas, rol de testemunhas, elas serão arroladas. Lá no finalzinho da denúncia vem rol de testemunhas. Aí ele apresenta o nome, endereço, né, e outras informações, tá? Ah, porque o Ministério Público apresentou essas testemunhas, necessariamente tem que ir lá e dizer que o réu é o responsável? Não, não. O Ministério Público vai apresentar as testemunhas que ele entender corretas, né? Que ele entender que tragam elementos para que o juízo consiga julgar. E se o Ministério Público entende que de fato houve um crime, provavelmente ele selecionou as testemunhas colhidas no inquérito que demonstram, que comprovam essa opinião delicti dele. Mas, chegando lá em audiência, a testemunha tem que dizer a verdade. Então, de tudo que ela for perguntado, ela vai ter que dizer a verdade. E o advogado, a defesa, quando que apresenta? Né? Justamente na contestação, tá? Eventualmente, nos crimes que cabem uma defesa prévia, dá para rolar testemunha também, se for o caso. E aí, eu trago aqui para vocês a questão prática, né? Já que o sistema nosso de ensino é sempre voltado a preparar vocês, de fato, para o mercado de trabalho. O que eu preciso alertá-los? Vocês que serão advogados, né? Quem for querer seguir outra carreira, ótimo, né? Mas quem for querer ser advogado, ótimo também, claro. O advogado criminalista de defesa, ele precisa ter muito cuidado, ele precisa ser uma pessoa esperta, né? Assim como em qualquer profissão, claro. Mas ele precisa se atentar. Por exemplo, o que eu dou de conselho para vocês? Você vai arrolar uma testemunha de defesa que supostamente o que ela sabe vai ser em benefício do teu cliente. Ora, se é em benefício do teu cliente, ela não pode mentir, claro, mas o que ela sabe é em benefício do seu cliente, o ideal é que você tome conhecimento do que ela sabe antes da audiência de instrução. Portanto, não há ilegalidade nenhuma que você, advogado, convide a testemunha que você vai arrolar como testemunha de defesa para ir no seu escritório ou em outro local que vocês combinarem, a seu critério, que for melhor para vocês, e você converse antes com ela para saber o que ela sabe do fato, tá? E aí você vai fazer uma análise. Opa, será que o que ela me disse é vantajoso para a defesa? Você precisa fazer essa análise, tá? Se o que ela sabe não é vantajoso para a defesa, você não vai arrolar ela como testemunha de defesa, tá? Mas o que mais acontece é o advogado chegar, durante a audiência, o advogado arrolou uma testemunha de defesa, chega lá, a testemunha começa, pancada no réu. Tudo que o réu disse para o advogado que a testemunha ia falar só bem dele, que ela viu que não foi ele, etc. Chega lá, a testemunha, não, foi o fulano mesmo. Acabou com a defesa do advogado, tá? Então, vejam só. Aí você me pergunta, professor, mas isso não é um constrangimento? Cuidado. Você convidar alguém, convide por escrito. Pelo WhatsApp, bem escritinho, olha, dizendo que não quer pressionar, né? Mas que é importante para a defesa ter um conhecimento do que aconteceu. O que você não pode, em hipótese nenhuma, você, advogado, não vai poder, em hipótese nenhuma, é orientar a testemunha a mentir. E por mentir, entenda, ocultar fatos, alterar os fatos, né? Contar fatos inexistentes. Isso você não pode, porque se isso for descoberto, você pode responder como partícipe pelo crime de falso testemunho. E vai te dar uma dor de cabeça danada. Portanto, grave. Converse com a testemunha, avise ela, bote uma câmera, avise ela que está sendo gravado. Fulano, para depois eu analisar com mais calma, nós vamos gravar. Tudo bem para você? Tudo bem? Ok? Porque daí você vai se precaver
de essa testemunha chegar em juízo e alegar que se sentiu constrangida por você, se sentiu pressionada por você e que era para falar coisa que ela não viu. Aí o juiz vai olhar para você, o Ministério Público vai olhar para você, você vai ficar lá né, rendido, né? Que a gente chama na polícia, está rendido. Você não sabe o que fazer agora, meu amigo, né? Então, para você não ser pego numa situação dessa de surpresa, tome algumas precauções. Inclusive, converse bem com o réu antes, gente. Converse bem, entenda o que aconteceu na versão dele, tá? Porque muitas vezes a sua defesa, a absolvição não é possível, porque as provas, né? As provas colhidas no inquérito ali são inúmeras, né? Assim, dificilmente vai, né? Não tem cláusula excludente de ilicitude nenhuma, né? Às vezes você vai tentar às vezes a confissão é o melhor dos caminhos para você conseguir uma diminuição da pena, né? Uma atenuante genérica, eventualmente, tá? Sem ser a da confissão, você vai ter que pensar em alguma coisa que seja melhor. Às vezes não dá para fazer milagre e absolver, porque o cara praticou mesmo o delito e as provas são cabais. Então, feito esse apêndice aqui, no sentido da atuação, né? Você tem que ter essas precauções, tá? No seu dia a dia de trabalho. Por fim, na denúncia, tem que ter o pedido de condenação, tá? A pena vai ser aplicada pelo juiz, é claro, mas o Ministério Público tem que requerer, entendemos que a pessoa se enquadra no artigo tal e, portanto, merece receber as penas do artigo tal. Aí o juiz que vai, se o juiz entender que a pessoa realmente merece, é culpada, ele vai declarar isso em sentença, vai condenar e vai aplicar a devida pena, tá? E, para finalizar, nome e assinatura da pessoa que é o responsável por aquela peça. No caso da denúncia, é sempre um membro do Ministério Público, seja do Ministério Público Estadual, seja do Ministério Público Eleitoral, se for crime eleitoral, ou do Ministério Público Federal, né? O Ministério Público Eleitoral não tem membros próprios, né? Eles pegam emprestado, principalmente do estadual, tá? Emprestado não é o termo técnico, tá bom, gente? Mas há uma acumulação de funções aí. A gente deve estudar isso em constitucional no futuro. E na queixa-crime? Na queixa-crime, quem vai fazer tudo isso é o advogado. Vocês. Professor, o que precisa para a queixa-crime, além de tudo que a gente já viu? Você precisa de uma procuração com poderes especiais do seu cliente. E lá na procuração tem que constar o fato, suposto fato criminoso, e o suposto autor do fato, tá? Se já conhecido, né? Para que você apresente a queixa-crime, tá? Pegue, não faça sempre, porque não vai ser aceito, mas isso é fundamental, gente. Pegue procuração do seu cliente, faça contrato de honorários, tá? Grave a entrevista, sem ser entrevista de consulta, né? Porque ainda não há ali, está recebendo só para dar uma opinião. Mas quando você for efetivamente contratado, faça a gravação de uma entrevista com o seu cliente para que ele conte para você todos os fatos. Porque senão lá no futuro, se ele perder a ação penal, né? Ou se ele é eventualmente condenado, se você estiver fazendo a defesa, não tenha dúvida de que ele pode querer dizer que a responsabilidade é sua, tá? Isso é muito comum. Então, você precisa se precaver de todas as formas, tá? Você mostra, não, meu filho, tá gravado, tá? Você que me disse isso. Se você tá mudando de posicionamento aqui, de ideia aqui agora, na frente do juiz, o problema é seu. Mas o que você me falou tá gravado. Pronto, acabou a discussão, tá? Acabou a discussão. Prazo para oferecimento da denúncia. Regra geral do Código de Processo Penal. Prazo para oferecimento da denúncia quando o acusado está preso. 5 dias.
tá? Prazo processual, exclui-se o dia de início e computa-se o dia do fim do prazo. Prazo quando o réu está solto, o acusado ainda, né? O suposto autor do fato, na verdade, que ainda não tem denúncia, nem acusado tecnicamente falando. Se estiver solto, se o suposto infrator estiver solto, a regra do Código de Processo Penal é 15 dias para a denúncia. Esses prazos são impróprios. Significa dizer que, principalmente quando o suspeito está solto, que se o Ministério Público perder esse prazo, tanto faz, tá? Não há problema nenhum. Pode trazer, eventualmente, problemas funcionais para o membro do Ministério Público que perdeu o prazo sem uma justificativa plausível. Ok? Sem uma justificativa plausível. Mas se ele tiver a justificativa, pronto. Não há que se falar em qualquer tipo de problema. Ou seja, o suspeito não vai ser considerado inocente, né? O crime não prescreve só porque o Ministério Público perdeu o prazo da denúncia. Tá? Agora, quando o acusado está preso, né, o suspeito está preso, chegou mais 2 colegas, eu preciso só avisar vocês que a aula está sendo gravada, né? Vocês sabem disso, e a instituição determinou que a gente coloque a aula gravada no YouTube para que os demais colegas que não puderem assistir ao vivo assistam depois, já que está havendo um problema para acesso dessas aulas posteriormente pelo AVA, pelo aplicativo que a gente está utilizando. Então, quem não quiser aparecer, mantenha a câmera desligada. E quem não quiser que a sua voz apareça, fique lá disponível na aula do YouTube, também mantenha o microfone desligado e faça as perguntas através do chat, tá? Que daí eu nem digo o seu nome no chat em respeito ao seu direito de imagem, tá bom? Não é intenção, nem minha, muito menos da instituição, violar o direito de imagem de vocês. Mas eu preciso que vocês tenham esse conhecimento para que a gente para informar, para que vocês evitem caso não queiram. Se não se importarem, fiquem à vontade, tá? Voltando. E o prazo de 5 dias, se o suspeito está preso, o Ministério Público tem 5 dias para apresentar a denúncia e perde esse prazo. Ora, aqui começa a ter alguns problemas. Por quê? Se esse prazo de 5 dias for extrapolado em muitos dias, quantos dias, professor? Depende da cabeça do juiz que vai analisar. Essa prisão pode ser considerada arbitrária, tendo em vista que o prazo está extrapolado, né? Ou seja, melhor dizendo, pode essa prisão ser relaxada pelo Poder Judiciário, tá? Você é o defensor, meu amigo. Você vai esperar ali no máximo 1 ou 2 dias depois desses 5 dias e já vai entrar com pedido tanto de relaxamento de prisão para o juiz de primeiro grau, que seja o juiz natural, ou que vai ser distribuído esse relaxamento, ou que vai para o juiz que cuidou do inquérito, conforme as situações práticas do dia a dia, ou já vai entrar com habeas corpus lá no tribunal, porque, em regra, os membros do Ministério Público, o habeas corpus é nos tribunais. Tem que analisar a Constituição de cada estado, tá? Mas, em regra, tá? E você vai ter uma chance boa de ganhar. Quanto mais tempo tiver passado o prazo, maior vai ser a chance do seu cliente ser posto em liberdade. Não é uma certeza, tá? Porque eu já vi julgamento, às vezes, o cara tá preso há 6 meses numa preventiva e ainda não tem a denúncia, já terminou o inquérito faz tempo, não tem denúncia, e tem a decisão judicial diz que é porque o caso é complexo, né? Mas atualmente tá passado esses prazos aí, uns 10, 15 dias, já provavelmente vai conseguir a liberdade. Principalmente se não for um crime muito grave, um crime violento contra a pessoa, né? As chances da defesa são maiores, tá? Mas não é uma certeza absoluta, tá?
Alguns prazos especiais, ou seja, previstos em outras leis que não o Código de Processo Penal. Na lei de drogas, o prazo é de 10 dias, independentemente se o réu está preso, se o acusado está preso ou solto. Nos crimes contra a economia popular, o prazo é de 2 dias, conforme o artigo 10, parágrafo 2º da Lei 1521 de 51. Por fim, nos crimes eleitorais, tá? Na época de eleição é muito comum, o prazo é de 10 dias também, ok? Rejeição e aditamento da denúncia. Se, ao receber a denúncia, o magistrado compreende que aquela denúncia não preenche os requisitos legais, não narra um fato em relação a ciclano e pede o processo de julgamento do Beltrano, né? Então, o juiz pode rejeitar a denúncia. Lamentavelmente, isso aqui também é muito raro, né? Eu já pude trabalhar em assessoria durante alguns meses na parte criminal e vi cada denúncia mal feita, que não conta o fato. Aí, para você entender o fato, você precisa pegar na denúncia o inquérito. Quando tem inquérito, o inquérito vem junto, né, com a denúncia, para servir de justa causa, como comprovação da justa causa, que a gente já vai falar, né, repetir, na verdade, da aula passada, para servir como comprovação da justa causa. E aí você precisa ler o inquérito todinho, tal, para identificar o que aconteceu, porque da denúncia você não entende nada, tá? Lamentável. Aí sempre a culpa é do estagiário, tá, gente? Claro, né? O procurador, isso é na Justiça Federal que eu tô falando, né? O procurador não é possível que o procurador da República não saiba fazer uma denúncia, né? Então vai botar a culpa no estagiário mesmo, né? Paciência, tá? Vocês, como advogados, vão bater em cima disso. Vão pedir, juiz, rejeite essa denúncia. Já recebeu uma, volte atrás, porque essa denúncia é inelegível, né? No sentido de que você não entende nada, tá? Não dá para entender nada, isso dificulta até a defesa, a própria defesa técnica, a própria defesa que vocês vão realizar, tá? Inelegível, não, inteligível, desculpa, tá, gente? Eu tô viajando aqui. Ok, mas se o juiz recebeu, ele vai analisar ali as condições da ação, pressupostos processuais, né? Nas condições da ação, ele vai ver se tem representação, se for uma ação condicionada, né? Etc. Tá. For uma ação privada subsidiária da pública, você vai ter que apresentar, vai ter que comprovar que o Ministério Público perdeu o prazo, né? Por exemplo, senão vai ser rejeitado também, tá? Questão do juiz, né? A competência criminal, ela existe tanto na Justiça Estadual, que é competência comum, em regra, né, a residual. A regra é Justiça Estadual. Preenchidos os requisitos do artigo 109 da Constituição, Justiça Federal. Tá? Então, por exemplo, um desacato contra um policial militar, contra um policial civil, contra um servidor de prefeitura, servidor do Estado, é competência da Justiça Estadual. Um desacato cometido contra um policial federal, um policial rodoviário federal, agora o policial penal federal, os antigos agentes penitenciários federais, será de competência da Justiça Federal, tá? Porque tem relacionado a serviços da União, a interesses da União. Então, vai ser da competência da Justiça Federal. Um furto, por exemplo, contra o Banco do Brasil, Justiça Estadual, que a gente viu lá até lá em direito administrativo, né? A competência. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma empresa pública. Um furto, uma sociedade de economia mista. Um furto praticado contra a Caixa Econômica, Justiça Federal. Quem vai investigar é a Polícia Federal, quem vai julgar é a Justiça Federal. Tá?
Há os casos de impedimento e suspeição do juiz também no processo criminal, tá? E podem ser utilizados de forma, por analogia, os casos previstos também no processo civil, tá? É possível também. Então, por exemplo, o juiz não pode julgar um caso em que o réu seja um parente dele, tá? Um parente até o 3º grau, por exemplo, né? O juiz também não pode julgar um caso em que o promotor ou a promotora seja o cônjuge do juiz. Também não pode. Que o advogado de defesa seja o cônjuge desse juiz ou dessa juíza. Tá? Também não pode. Aí a regra, quando for essas situações, para demonstrar que não há má-fé, a regra é a seguinte: quem primeiro atuou naquele processo gera o impedimento dos outros. Então, caiu na mão de um determinado juiz, não adianta contratar a esposa dele ou vice-versa, porque esse juiz tem a caneta mais pesada, a mão mais pesada, que a gente fala, né? Tem um posicionamento mais duro e você gostaria de não ser julgado por ele. Você prefere um juiz que tem um posicionamento mais leve, é claro. Só que você não pode ficar fazendo essas alterações. Princípio do juiz natural. Então, não adianta querer contratar um parente do juiz como seu advogado a fim de gerar o impedimento do juiz, porque ele atuou no processo primeiro, que é a defesa, tá? E o contrário também é verdadeiro, também assim em relação a juízes e membros do Ministério Público, tá? Na denúncia, a capacidade postulatória do membro do Ministério Público, ela decorre da lei. Portanto, o membro do Ministério Público não precisa ter OAB, tá? Cuidado, né? A questão do defensor público ainda tem hora que vai para um lado, tem hora que vai para o outro, né? Mas a regra é que ele tem que ter, sim, o defensor público. Mas o membro do Ministério Público não precisa ter OAB. A capacidade postulatória, o direito de estar em juízo peticionando, essa capacidade em nome seja de um terceiro, quando você é advogado de defesa, por exemplo, né, tal, ou seja, do próprio Estado, eventualmente, no caso do Ministério Público, é decorrente da lei. Na queixa-crime, ela tem que necessariamente ser assinada por um advogado. E advogado é o bacharel em Direito que passou e fez a inscrição na prova da OAB, tá? Fez a inscrição depois na OAB. Senão não é advogado, continua sendo bacharel em Direito, tá? Para poder ser válida. Senão, não vai poder, tá? Professor, na queixa-crime, quando a vítima é pobre, não tem condições de arcar, pobre no sentido de não ter condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento dela e da própria família. Esse é o conceito de pobre. Não é o miserável, não é o que está passando fome, é aquele que vai ter problemas financeiros em razão dessas despesas extras, tá? Olha que interessante. Se a vítima não tem condições de contratar um advogado para apresentar a queixa-crime, ela pode procurar a Defensoria Pública, tá? E a Defensoria Pública, um defensor público, vai fazer a queixa-crime. Preenchidos os requisitos, ele vai apresentar a queixa-crime, tá? Ou seja, um defensor público vai fazer, às vezes, da acusação, que seja a pública do Ministério Público ou a privada de outro advogado, né? E se o réu também for pobre, né, no sentido de não poder arcar com as despesas do processo, ora, se o réu também for pobre, ele também tem direito a um defensor público. Mas, obviamente, não dá para ser o mesmo defensor público, obviamente, tá? Então, vejam só, nas leis da Defensoria Pública, geralmente vem expresso isso, né? Leis de cada estado, das defensorias públicas estaduais. Nesse caso, um defensor vai apresentar a queixa-crime, ou seja, atuando em favor da suposta vítima, e outro defensor vai apresentar a defesa, quando for o caso, quando for a situação, o momento, em nome do suposto acusado. A mesma defensoria pública da mesma cidade, mas através de dois defensores diferentes, tá?
porque tanto a vítima pobre quanto o acusado suspeito pobre têm direito a, a utilizar-se da defensoria pública, tá? Se o juiz verificar lá na denúncia ou na queixa-crime que não há justa causa, o que é justa causa para a gente relembrar, né? Justa causa são aqueles elementos mínimos, o mínimo que necessário e suficiente para que seja dado início a uma ação penal contra alguém. Geralmente, o inquérito policial bem feito é suficiente para demonstrar a justa causa, né, se as provas indicarem que quem praticou o delito foi fulano ou beltrano, ciclano, etc. Tá? Geralmente, o inquérito policial é suficiente. Geralmente, bem feito, né? Mas o juiz pode entender que no inquérito policial todo só foi ouvido uma testemunha que disse que viu de longe os fatos, que identificou o suspeito, aí apresentaram a foto do suspeito, ela disse, parece com esse cara aí. Ora, uma única testemunha que sequer tem certeza de que quem foi o autor do fato, porque ela disse apenas que parece, não é, obviamente, justa causa. Não configura justa causa para ser dado início à ação penal. E o que tem que ser feito, então, professor? Tem que continuar as investigações. Tá? Vamos atrás de outras testemunhas. Vamos atrás de outros elementos. É um furto de diversos objetos. Pela identificação, pela investigação preliminar ali, esses objetos seguiram rumo a tal local. Naquela cidade, alguém ouviu, em outra localidade, outro bairro, alguém ouviu que tem uns objetos novos na casa de ciclano. A polícia começa a investigar, o ciclano é um cara meio esquisito mesmo, né? Não está trabalhando, é visto saindo com objetos parecidos, pede um mandado de busca e apreensão, encontra os objetos lá, opa, aí nós temos justa causa, claro, tá? Mas uma única testemunha, uma, duas testemunhas, que nem tem certeza de quem é o suposto infrator, provavelmente o juízo vai entender que não há justa causa, tá? Não significa que o suposto infrator vai ser absolvido. Essa denúncia vai ser rejeitada, precisam ser feitas novas diligências para identificar esse suposto infrator, ok? Deixa eu ver aqui o que é mais importante para vocês. Tá, para finalizar. Ação civil ex delito. O que é isso? De acordo com a lei, a condenação criminal de alguém por ter cometido um crime contra outra pessoa, né? Seja um crime de natureza violenta, pessoal, seja um crime cujo resultado é material, seja um furto, seja um roubo, né? Seja um homicídio, a condenação torna certa a obrigação de reparar o dano. Ou seja, se o juiz criminal condenou alguém e isso transita em julgado, né? Apesar de que já com a sentença já dá para dar início à execução, mas transitou em julgado, ótimo, não tem mais discussão. Meu amigo, a pessoa cometeu um delito, a pessoa furtou sua televisão e foi condenada, ela tem a obrigação de te pagar, te indenizar pela sua televisão e, eventualmente, outros prejuízos que você tenha sofrido, tá? Isso é indiscutível a partir do momento que essa pessoa foi condenada. O que pode ser discutido lá no juízo civil, competência civil, é o valor dessa indenização. Então, você entra com a sentença e vai pedir a liquidação. O que é isso? Você vai comprovar, ou pelo menos tentar comprovar, quais foram os prejuízos efetivamente que você sofreu. Se você comprovar, o juízo civil vai dar a sentença mandando pagar tanto X, 10 mil, 15 mil, 20 mil, tanto faz. Tá? Mas é possível também que na própria sentença criminal, o juiz criminal
estabeleça o valor mínimo da indenização, a fim de permitir que a vítima receba mais rapidamente, pelo menos na teoria, esse dinheiro, né? Por exemplo, imaginem que foi um homicídio. Aí o juiz criminal, a vítima deixou filhos, o juiz criminal entende que pelo menos 50 mil de indenização o criminoso vai ter que pagar. Esses 50 mil já está garantido para as vítimas, já está garantido. Pelo menos o título, né? Aquele negócio que a gente fala no Brasil, né? Ganhar e levar são coisas diferentes, tá? Mas o título você já tem, né? Os 50 mil, teoricamente, já estão garantidos. Se for um réu rico, você vai receber. Só que você pode provar no juízo cível que o prejuízo é muito maior, o prejuízo é de 500 mil. Os 50 já está garantido, você agora vai lutar por esses 450 mil de diferença. Se vai ganhar ou não, é a decisão, depende das suas provas, é a decisão do juízo cível. Mas para que o juiz criminal estabeleça o mínimo, ele precisa ter, primeiro, elementos suficientes de qual foi o valor do prejuízo, ou seja, provas de quanto foi o prejuízo, pelo menos o mínimo do prejuízo, além do requerimento da vítima, tá? E aí questiona-se se o Ministério Público pode ou não pode já fazer esse requerimento na ação penal incondicionada, por exemplo, né? Mas tudo bem, né? Eu acho até que pode, sim, né? É opinião pessoal, né? De que poderia, sim, sem problema nenhum, porque é uma previsão da lei, né? Na prática, primeiro, as ações penais demoram muito para serem, muito mais, pelo menos, em regra, do que as cíveis, para transitarem em julgado, né? E além de exigir muito mais provas. Então, por isso que demora mesmo. Muito mais efetivo é você juntar a papelada, as provas que você já tem, e para você como advogado talvez seja muito mais vantajoso financeiramente, e dar início a uma ação condenatória no juízo cível, pedindo a condenação por danos morais e materiais. Você apresenta os seus elementos, que provavelmente essa ação vai ser julgada muito mais rápido do que a ação penal, tá? Além do que, ainda que a pessoa seja absolvida do âmbito criminal, ela pode ser condenada no juízo cível, independência das esferas, tá? As esferas civil e criminal são independentes. Portanto, às vezes não há provas suficientes para o juízo criminal, mas para o juízo civil, que precisa de menos provas, é cabível os efeitos da revelia, por exemplo, no juízo civil e não no juízo criminal. Então, meu amigo, para você como advogado, é muito mais interessante entrar logo com a ação de indenização por danos materiais e morais, tá? Além de que você também vai receber sua parte mais cedo, né? Tranquilo, meus amigos, até aqui? Deixa eu ver. Era o que a gente tinha de mais importante hoje para falar. Professor, Tá? O material de vocês traz mais professor, alguns exercícios, a não, resolução não, de, não. das questões problemas, tá? Vocês têm meu WhatsApp, fiquem à vontade, né, para tirar dúvidas comigo, tá? Assim que finalizar, eu conseguir baixar essa aula, eu já vou colocar no YouTube, para quem quiser assistir novamente, tá? Também fiquem à vontade, ok? No mais, Professor, fiquem com Deus. Torcer para daqui 2 semanas no máximo a gente já está de volta às salas de aula, né? Lembrem-se de fazer o desafio nota máxima. Quem não conseguiu, por questão de finalizar o horário lá, né? O quadro horário, avise a professora Juliana por e-mail para ela tentar resolver isso para vocês, tá? E o estudo dirigido também, ok? Fiquem com Deus. Vou encerrar a gravação, tá? ok. Já que não está entendendo, não está usando nada. Professor, pergunta para ele no privado.